Olá, muito bom dia, muito boa tarde, meus queridos alunos, né? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Para que nós possamos dar início a mais uma aula, tá? No nono ano, tá? É, o tema da nossa aula de hoje é um assunto muito conhecido, tá? E amplamente discutido, né? Por toda a sociedade, dentro da área da geografia. O assunto é a exploração dos recursos naturais na Ásia, Europa e Oceania. E aí, em cima disso, a gente vai discutir sobre questões de fonte de energia, tá? A gente vai falar sobre as três principais, que é o carvão, o petróleo. A gente vai falar também um pouco sobre o gás natural, tá? Isso nesta aula. Na próxima aula, a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da energia termonuclear, tá ok? Mas nessa, a gente vai estar falando sobre as fontes de energia, tá? Eu vou estar passando depois uns slides, né, para a gente acompanhar toda essa questão, tá bom? E aí eu queria pedir de vocês bastante atenção, porque o assunto é muito importante. A gente vai precisar de muita atenção, tá? Mas é um assunto também que ele chama muito a atenção, né, do mundo, tá? A questão de fontes energéticas, né? Por conta dessas fontes, né, acontecem guerras, conflitos, né? E já aconteceram muitas coisas importantes no decorrer da história da humanidade. E sendo assim, a gente vai começar com uma das principais, né? Logo no século XIX, nesse início, o que que aconteceu, né? O carvão mineral. O carvão mineral nada mais é, né, de que uma fonte de energia, né? É um recurso energético, né? Ele era muito demandado nessa época, na época no início do século XIX, né? Aí o que foi que aconteceu? Eu queria convidar vocês, né? Vocês olhassem aí na página 28, tá? Vai ter uma tabela com os principais países, tá? Eu acho que vai ter uns 8 aí, que são países que eles estão diretamente ligados, tá? Com a exploração desse recurso natural, tá? Dentro desse contexto, que é o carvão mineral, ok? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, colocar a gente possa acompanhar. Eu gostaria de fazer com vocês aqui, tá? Mostrar para vocês aqui. Espero que já esteja dando para vocês me acompanharem. Então, nesse contexto aí, né, da exploração dos recursos naturais na Ásia, Europa e Oceania, eu comecei a falar sobre a questão do carvão, né, que é uma fonte energética de é, bastante notória, tá? Aí aqui tem a imagem, né, deixa eu entrar aqui. O que que acontece, gente? Pessoal, o carvão, ele é um dos maiores, foi um dos maiores recursos energéticos, né, procurado no início do século XIX, tá? E em virtude disso, tá? Ele passou muito tempo sendo utilizado como uma fonte geradora de energia, tá? Sendo assim, na produção energética, as fontes de energia elas são de fundamental importância para a história da humanidade, tá? Verifica-se que, com o passar dos anos, houve um aumento de consumo energético, seja pelas indústrias ou pelos domicílios, o que demonstra que há uma maior dependência de energia. É válido salientar que quanto mais energia um país usa, mais desenvolvido ele é economicamente. O maior usuário de energia no mundo atualmente é os Estados Unidos, tá, gente? Essa produção de energia ela pode ocorrer de duas formas, tá? Através de fontes não renováveis, convencionais e renováveis alternativas. Então aqui, ó, chega comigo aqui. Fontes não renováveis, né? As fontes não renováveis nada mais seriam do que o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e a energia nuclear, tá ok? As fontes renováveis, elas seriam
a energia solar, tá? Proveniente do sol, é claro, né? A energia eólica, né? Proveniente daquelas turbinas, tá? Que são colocadas em regiões que demandam muito vento, tá? Geralmente, ventos são trazidos pelas correntes, ventos do mar, tá? Aí temos as biomassas, tá? Também é uma fonte de energia renovável. Temos a hidroeletricidade e entre outras, que estão sendo descobertas. Agora a gente vai falar um pouco sobre o petróleo, né? A questão do petróleo, petróleo e gás natural, né? Primeiro petróleo, depois gás natural. Então, assim, gente, o petróleo, né? Ele teve no início da sua exploração. Deixa eu aumentar aqui na tela um pouquinho, só para a gente. O petróleo, ele teve o início da sua exploração, basicamente, ali no início do século XX, tá? Ou seja, na região onde ficava localizada a Pérsia, em 1935 ela passou a se tornar o Irã, ok? Então, em virtude disso, o que que aconteceu, tá? Outro evento muito importante foi o Império Turco, tá? O Império Turco, o Turco Otomano, ele foi um império, tá? Que depois que ele passou pelo domínio do Reino Unido, não tem como não falar em história, tá, gente? Falar em geografia, principalmente nessa parte, tá? De exploração de recursos, não tem como falar na história. Então, a gente pode observar o seguinte, que o Império Turco Otomano, tá? É, 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 ele tá? Passou a ser dominado pela França, tá? Juntamente com o Reino Unido, por um determinado tempo. Depois que se passou a Primeira Guerra, ele foi dividido, tá? E é hoje a região e os territórios da Turquia e do Iraque, tá? O Império Turco Otomano. Deu para entender até aí, né? Então, ou seja, a Pérsia, né? A partir de 1985 passou a ser o atual Irã e o Império Turco Otomano passou a se tornar, depois de serem tomadas pelo Reino Unido e pela França, tá? Passou a ser a Turquia e o Iraque. Ok? Tudo certo até aí? Então, vamos continuar. Sendo assim, pessoal, o que que a gente pode dizer? Ainda falando de petróleo, né? Em 1960 foi criada a OPEP, ok? O que viria a ser, professor, essa OPEP? A OPEP, gente, nada mais é do que foi uma organização, tá? Uma organização dos países exportadores de petróleo, que foi criada em 1960, tá? Com o intuito de o objetivo principal da OPEP era centralizar as medidas políticas referente à produção e à exportação do petróleo no mundo, ok? No mundo. Sendo assim, professor, quais eram os países que estavam envolvidos diretamente na criação da OPEP? Então, na criação da OPEP, os países que estavam diretamente envolvidos nessa criação era Irã, era o primeiro, depois veio o Iraque, tá? Depois veio o Kuwait, depois veio a Arábia Saudita e o único da América do Sul, tá? Do continente americano, que tem uma das maiores reservas mundiais de petróleo, é a Venezuela, tá? Ela fez parte, né? Ela fez, né? Parte do início da OPEP, tá? Da criação da OPEP. E logo depois de um outro tempo, que a gente ainda vai falar numa outra aula, outros países foram fazendo parte, tá? Mais recentemente. Sendo assim, né, o Irã, como vocês já sabem, era a região da Pérsia, tá? Depois veio o Iraque também, que fazia parte do Império Turco Otomano. Depois veio o Kuwait, né? O Kuwait que entrou em conflito com o Iraque, né? Ainda na ditadura do Saddam Hussein, tá? Que teve a intervenção dos Estados Unidos também, tá? Ali naquela região. Depois veio a Arábia Saudita, tá? Ali também, que é um dos maiores países produtores de petróleo, tá? De todo o mundo. Sendo assim, o que que aconteceu, tá? Recapitulando, né, com relação ao petróleo, a gente pode dizer que teve início da sua exploração no século XX, tá?
na região da Pérsia, o Império Turco-Romano, que posteriormente, ou seja, na Pérsia passou a ser o Irã, e o Império Turco-Otomano depois passou a ser a Turquia, que se estendeu da Turquia até o Iraque. Ok. Depois teve a construção da OPEP, falando aqui do petróleo, tá? Da OPEP, e na sequência, em 1960, né, o que foi que aconteceu foi criado, né, por esses países que eu acabei de falar para vocês, foi criado a OPEP com o objetivo de centralizar as medidas políticas, tá? Essas medidas políticas referente à produção e exportação de petróleo no mundo, tá? Agora deixa eu chegar um pouquinho aqui, né? A gente vai acompanhar aqui alguns slides, tá? Para que vocês possam entender. Ele é a origem do petróleo, tá? Este petróleo, gente, ele se originou a partir dos restos orgânicos de animais, tá? Restos orgânicos de animais, vegetais depositados no fundo dos lagos, tá ok? E mares que foram sofrendo transformações químicas ao longo de milhares de anos, totalmente inflamáveis. É um hidrocarboneto, tá? Para os químicos aí, né? Que estudam basicamente isso, tá? Ou seja, o petróleo ele só começou a ser refinado mesmo, tá? Por químicos, né? Ou seja, ele é menos denso que a água e é mais encontrado em bacias sedimentares, tá? No caso ali, a região da Pérsia, do Império Turco, tá? No Oriente Médio. Além de poluir o ar atmosférico através de queima, o petróleo ele possui as águas do mar e dos rios, ele polui as águas do mar e dos rios, provocando danos ambientais ao ecossistema local, tá ok? Aqui a gente pode observar, tá? Através desse mapa aqui, tem uma legendazinha, tá? A gente observa aqui, deixa eu ligar aqui meu, meu ponteiro. Vou botar aqui a caneta aqui pra gente, no meu laser aqui, tá? Olha só, gente. Vem aqui comigo, chega comigo. Aqui nessa parte, ó, onde está de preto, que é a região aqui onde fica localizada a Pérsia e o Império Otomano, né? Atualmente, a região do Irã, Iraque, e que se estende da Turquia também. Ou seja, essa parte de preto aqui, Arábia Saudita, enfim. Essa parte de preto aqui, ó, isso aqui essa legenda está avaliada em barris, tá ok? Então, como vocês podem observar aqui, ó, mais de 200 bilhões de barris são encontrados nessa região de puro petróleo, tá? De altíssima qualidade, tá, gente? Agora, vindo mais para cá, a gente encontra de 150 a 199 bilhões também, tá? De petróleo, tá? Desse material, a gente consegue encontrar ele aí. Mas aqui, ó, de 50 a 99 bilhões, essa parte mais azulzinha, tá? Ela já vai se estendendo aqui, ó, já vai começando a aparecer aqui fora do Oriente Médio, né? Já vai mais aqui para a Ásia, um pouquinho aqui para a Rússia, tá ok? Aí entrando aqui para dentro da África, tá? E se espalhando aqui pela Europa. Outra coisa que eu posso falar para vocês, essa parte mais verde, né? Já vai aqui para a parte setentrional da África, tá? E se distribuindo pelo mundo, mas, né, em sua grande parte, né, se distribui aqui, tá, gente? Nessa região aqui, que eu vou até dar uma arriscada aqui, tá? Tudo, tá? Está voltado aqui para dentro dessa região aqui, tá, gente? Aqui, ó, tá? Essa região onde fica localizado aqui o Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, tá? E também aqui, né, aqui na região, na América do Sul, a região da Venezuela, tá? Junto com o Equador. São regiões riquíssimas em petróleo, tá? Ainda que para a página 29, né, no livro didático de vocês, a gente pode observar uma coisa muito interessante, tá, gente, também. A gente pode observar aqui, ó, vamos lá, leiam aqui comigo. Leia aqui comigo, ó, petróleo e gás natural. Nenhuma outra região, página 29, tá? Livro didático de vocês. Nenhuma outra região, no entanto, tornou-se tão simbólica como o Oriente Médio no que tange à abundância de recursos energéticos, em especial o petróleo e o gás.
atraindo interesses das potências e suas empresas multinacionais. Os países da região reúnem parte considerável das reservas estimadas de petróleo e, por conta disso, exercem papel importante na geopolítica mundial. Ou seja, deixou mais do que claro, né? Esses países aí, que são os retentores dessas reservas, né, de petróleo, eles são os países que exercem papel importante na geopolítica mundial, certo? Vamos passando. Agora a gente falou um pouco sobre o petróleo, né? Nós já havíamos falado um pouco do carvão, vamos saber como que essa fonte de energia ela é gerada, né? Como que ela existe dentro da natureza, tá? Espalhada aí por esses três continentes, Ásia, Europa e Oceania, tá? O carvão mineral ele é uma parte celulósica da vegetação, que com o tempo se transforma em uma massa, tá? Em uma massa carbonosa. Ele é produzido pela terra e é extraído através de processos de mineração. Nele estão presentes átomos de carbono e magnésio. O seu poder calorífico aumenta com o passar do tempo. O mais energético é o antraste, tá? A queima do carvão para a produção de energia polui o ar atmosférico, além de ser a segunda fonte de energia mais usada no mundo, tá? Como eu falei para vocês lá no início do século XIX, tá? Esse recurso energético, ele era o recurso mais demandado no mundo. Depois ele perdeu, depois que foram encontrados no século XX, tá? Quando começou a ser explorado o petróleo, o que que aconteceu? O carvão ele ficou em segundo plano. Aqui a gente pode ver aqui, tá? Uma refinaria, tá? Aqui estão trabalhando, tá? Na parte do carvão mineral, tá bom? Aqui a extração e uso do carvão mineral foi amplamente explorado na primeira Revolução Industrial. Foi um recurso energético mais demandado no mundo no século XIX, tá? Como eu falei para vocês. Foi um dos recursos mais demandados. Aí a gente pode observar também aqui, ó, quero que vocês venham comigo aí na página 28 do livro didático de vocês, tá? A gente pode observar aqui as maiores reservas comprovadas de carvão em 2016, tá, gente? Aqui, esses dados são de 2016. A gente pode observar aqui, ó, que os Estados Unidos ele fica em primeiro lugar, tá? Depois vem a Rússia e depois vem a China, ou seja, são os três primeiros, tá? E depois seguida de Austrália, Índia, Alemanha, tá? Cazaquistão e Ucrânia. Tá dando para entender aí, né, gente? Então, esse gráfico aqui foi gerado com base, tá? Na verdade, são uns 15 países aí, mas eles mostraram apenas 8, ok? Para facilitar o nosso entendimento com relação às maiores reservas comprovadas de carvão. Lá nos Estados Unidos, tá? Essas reservas de carvão, elas ficam localizadas basicamente lá no Monte Laureano, tá? Ali próximo das Rochosas ali, ok? Agora, bora falar um pouco sobre a questão do gás natural, tá, gente? O gás natural ou o hidrocarboneto, geralmente ele é encontrado junto com o petróleo. É o gás natural, o qual é composto principalmente por metano, etano, propano, butano e outros gases em menores proporções. É geralmente utilizado nas indústrias, veículos e domicílios, ok? O biogás, aqui, posso falar para vocês aqui, o biogás é obtido através da biomassa, tá? Ele é obtido através da biomassa e, em contrapartida, tá? É um combustível renovável também, ok? O que eu posso falar para vocês aqui com relação à sua utilização é que ele é menos impactante e os seus custos econômicos são menores, tá ok? O GNV é o gás natural veicular, tá? Ele vem desse componente e ele serve de combustível para veículos também, amplamente utilizado, né, atualmente por vários países no mundo, tá? Aqui temos duas figuras, tá? Mostrando aqui a questão de um gasoduto, né? Que percorre toda essa região aqui, tá? E aqui o gás de cozinha, tá? O gás natural, tá bom? Sai de dentro do fogão aí, tá? Das tias aí, das patroas, tá? Das senhoras aí dos homens também, né, gente? Que cozinham
nas suas casas. Restaurantes, né, lanchonetes, enfim, né, é uma série de, de uso, de utilização. Gás de cozinha e o GNV, tá? São oriundos do gás natural também. E é o gás butano, o gás de cozinha. Aqui também, ó, vocês podem observar, chega aqui comigo, aqui na página... Vem aqui comigo aqui na página 32 do livro didático de vocês, tá? Aí no capítulo da exploração dos recursos naturais na Ásia, Europa e Oceania, vocês observem aí, aqui é um novo gasoduto, né? Iraniano que passa pelo Paquistão, tá? Para atender o mercado asiático, ou seja, grande parte desse produto, tá? Do gás natural, ele é consumido pelos asiáticos, né? Eu vou explicar para vocês aqui como que isso aconteceu, tá? Por que que o Irã, tá? Ele enfrenta algumas dificuldades para vender e exportar esse petróleo, esse gás natural, tá? É assim, gente, começa mais ou menos assim. As maiores reservas de gás natural existentes no planeta ficam no Irã e na Rússia, tá ok? Esses dois países, eles detêm as maiores reservas mundiais de gás natural. Sendo assim, o que que acontece, ó? É uma questão geopolítica mesmo, tá? É uma questão geopolítica que envolve esses dois países, ou seja, né? Vamos começar aqui pelo Irã, né? O Irã, ele chega a enfrentar algumas dificuldades, né? Como eu falei agora há pouco, para vender e exportar para outros países que precisam do gás natural, tá? Os países que mais precisam do gás natural são aqueles países, tá, gente, que eles têm assim os seus invernos muito rigorosos, tá? Ou seja, são muito frios, né? E eles usam muito eles fazem muito uso do gás natural. Sendo assim, o Irã ele enfrenta essas dificuldades. Por quê? Porque ele tem inimizades, tá? Falando de um ponto de vista geopolítico, tá? Ele tem certas inimizades com os Estados Unidos, tá? E os seus aliados, tá? E por esse motivo, por esses países serem aliados dos Estados Unidos, eles não fazem negociações com o Irã. Ok? A outra situação é com relação à Rússia. A Rússia, né? Ali ela é a diferença, né? E ele, por ser a maior potência do mundo e precisar muito ser um grande consumidor dessa riqueza natural, ele se envolve em certos conflitos, né? Dentro desses países, tá? Aqui nessa região, vocês estão vendo aqui no meu mapa aqui, tá? Ele se envolve em certos conflitos aqui, tá? Um pouco mais para cá, para o Oriente Médio, tá? Ele se envolve em certos conflitos, tá? Agora, atualmente, também está se envolvendo em alguns conflitos na Venezuela, quer se envolver, tá? Mas sempre com o interesse de negociar, tomar conta das reservas minerais de petróleo, tá? Os Estados Unidos é sempre assim. Então, ainda falando de gás natural, né, a gente pode verificar que um acontecimento recente, né, e uma relação de conexão entre dois países é a questão da China, né, que ela tenta se conectar muito assim próximo da Rússia, tá, para que ela possa receber um pouco desse petróleo aí, tá, desse gás natural, tá. Então, ou seja, em 2019 agora, né? O que que a gente pode ver? Que a Rússia, a Rússia e a China, elas mantiveram relações comerciais, tá? E elas passaram a produzir não, a negociar a questão do gás natural, que vem de dentro da Rússia, tá? Que vai passar por um gasoduto, tá? Um gasoduto que, por sinal, é uma mega construção, tá, gente? É um mega gasoduto que passa por toda aquela região ali, tá? Da Ásia ali, até que é a Rússia, né? Que é um país de dimensões continentais também, né? E aí até chegar na China. Então, os principais, olhando aqui no gráfico, né? Vou diminuir aqui um pouquinho. A gente pode verificar, tá? Que os principais fornecedores de gás natural na Europa, aqui, ó, são dados de 2010, tá? Valor em percentuais, ó. Os principais fornecedores é a Rússia, tá? Aí depois vem aqui a Noruega,
A Argélia, tá? Que fica na África. O Catar, Oriente Médio também é um grande fornecedor de gás natural. Inclusive, né, gente, aqui o Catar é um país que agora está sediando, né, os jogos, né, da Copa do Mundo, tá, do Mundial Interclubes, né? Falar um pouquinho aqui. Por quê? Porque é um país que ele quer atrair os olhos da, os olhos, né, das potências, né, para aquele lugar, tá? Ele vem se desenvolvendo muito, né, no decorrer de alguns anos aí. Aí temos também a Nigéria, tá? É possuidora também, tá? De grande reserva de uma porcentagem, né, da reserva de gás natural existente no mundo, tá? E os outros países, né, que contribuem também, eles formam cerca de 13,4%. Aí temos também os principais destinos desse gás natural, tá? O gás natural russo, como eu falei para vocês, né? Que é um bem muito utilizado ali naquela região. Então, os principais destinos desse gás natural aí, ó, russo, ele vai para onde? Né? Vou botar aqui minha caneta aqui rapidinho, né? Para onde que ele vai, ó? Alemanha, 24%. Ele vai para Europa de Leste, tá? Aqui, ó, leste da Europa, quer dizer, 24%, tá? Outros países aqui, 10%. Reino Unido também consome uma grande parte, tá? Desse gás natural russo, tá? Aí vem a Turquia e a Itália também. E a França, tá? Ou seja, a maioria dos países europeus, eles usam, que tem invernos rigorosos, como eu falei para vocês, eles usam esse gás, tá? Para o seu próprio consumo. Aí a gente também observa aqui uma tabela de dependência de alguns países europeus em relação à importação do gás russo, só para fixar mais ainda essa situação que eu falei, em porcentagem, tá? O gás importado da Rússia. Áustria, Alemanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, a Itália, Polônia, República Tcheca e a Eslováquia. Olha, a Eslováquia é 100% da Rússia, tá? Sem a Rússia, a Eslováquia não teria essa capacidade energética, tá? Ela depende exclusivamente. Aí com ela vem acompanhado também aqui a Áustria, tá? E a Finlândia, tá? Que fica lá ali na a Finlândia. Aqui também a gente vai falar um pouco sobre as diversas potências europeias, né? E mesmo os Estados Unidos, eles dependem do petróleo e do gás natural dos russos também. Por isso que eles não têm muito atrito, né, com os russos. Não sei se vocês já perceberam, tá? Os Estados Unidos, eles têm as relações bem fortes com a Rússia, né? Eles não se dão muito bem, mas eles, geopoliticamente falando, eles por conta das relações comerciais, eles têm laços bastante amigáveis, né? E por, por seu peso político-militar e pela influência que exerce na geopolítica mundial, a Rússia passou a integrar, ó, desde meados de 2012 aqui, tá? Importante aqui também, tá? Desde meados de 2012, ó, o grupo, ele é o grupo dos países mais ricos do mundo, tá? Ele ficou no G7 como membro pleno, tá? Formando assim o G8, tá ok? Vamos passar aqui as principais rotas de fornecimento do gás natural da Rússia e da C na Europa, tá? Tem todo aqui um trajeto, tá? Para os países aqui. E por fim, a gente está verificando, a gente verifica aqui essa situação aqui, ó, do mega gasoduto que eu já tinha falado para vocês, tá? Que foi o resultado do acordo do século, tá? Entre a Rússia e a China, ou seja, foi uma mega construção. Você vê aqui os dois presidentes, tá? Eles estão juntos nessa situação aqui, firmando parcerias, tá? China e Rússia, tá? Então, é isso, gente. A aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Acompanhe aí a atividade que eu vou mandar logo depois desse vídeo, tá? Lá no grupo, tá? E façam essa atividade e me entreguem na próxima aula no caderno de vocês, ok? Forte abraço e até a próxima, tá? Valeu, valeu.